Olá, meu nome é Rafael, eu sou professor de Geografia e eu estava aqui pensando em como é que a gente podia associar a geografia a toda essa questão da pandemia do coronavírus que está acontecendo por aí. Então eu resolvi fazer esse videozinho, não vai ser nada muito comprido, porque eu vou trabalhar só dois componentes da geografia, na verdade um, que eu vou associar globalização com meio ambiente, e vai ser bem curtinho, só para ajudar quem tiver procurando alguma coisa para estudar, um pontapé inicial para aprofundar os estudos. Então vamos pensar primeiro na globalização, né? O que é globalização? É um mundo interligado. Só que se a gente for pensar nesse mundo interligado, ele não é interligado por igual. E como é que a gente vê isso observando o desenvolvimento do coronavírus no mundo? A gente vê que ele teve um primeiro epicentro. Eu não gosto muito dessa palavra epicentro, mas é a que estão usando, então vamos seguir com ela. Primeiro foi a China. China, segunda maior economia do mundo, um fluxo de pessoas imenso, indo e chegando de lá. Então, obviamente, não iam conseguir segurar por muito tempo essa epidemia por ali. Esse fluxo de pessoas, esse vírus está associado intimamente à questão do fluxo de pessoas, começou a se disseminar pelo mundo, mas foi pelo mundo assim indiscriminadamente? De início não. De início foi para os lugares que têm o maior fluxo de pessoas mesmo. Europa, Estados Unidos. E como é que a gente percebe que nem todo mundo está interligado? A gente vendo os lugares que ficaram por último nessa disseminação do vírus. Por exemplo, a África. A África foi um dos últimos lugares que o vírus chegou. Por quê? Porque a gente observa que a África está à margem desse fluxo de pessoas. Não significa que não tenha, mas não está tão interligado quanto a Europa, quanto os Estados Unidos. A América Latina veio um pouco depois, né? Então a gente observa que a globalização ela aparece nessa questão do vírus, porque ela se disseminou pelo mundo todo, é um mundo que está interligado. A gente vê que essa globalização ela não é por igual. Ela está associada a fluxo de pessoas, fluxo de mercado, de material, de mercadorias. Né? Então a gente viu que ela foi por etapas, primeiro nos lugares que estão mais interligados. O segundo conceito, que é o do meio ambiente, que está interligado à questão da globalização, é que a gente observou qual é a medida que está sendo tomada em massa no mundo. É a questão da quarentena, que a gente não tem um medicamento ainda que seja eficaz, a gente não tem vacina. Então o que tem sido feito é tentar isolar as pessoas para conter a disseminação desse vírus. E aí você está fazendo o quê? Você está tirando as pessoas das ruas, você está tirando as pessoas do seu mercado de trabalho, do seu ambiente de trabalho. Então, consequentemente, você está diminuindo a produção. Você diminuindo a produção, você está diminuindo o quê? Consumo de energia, né? Consumo de matérias-primas. E isso faz o quê? Dá um fôlego no meio ambiente. Você está diminuindo o quê? O consumo de matéria, né, de mercado de matérias-primas do meio ambiente. E também a emissão de poluentes que o ser humano produz, né, ao longo do seu dia, da sua produção, no meio ambiente. Então você está vendo, por exemplo, se a gente observar os jornais, a gente vê que locais onde a poluição do ar tinham níveis estratosféricos diminuíram. Então você está tendo uma qualidade do ar melhor por conta dessa redução da produção de carbono, da queima de carbono, de tudo isso. E também locais, por exemplo, rios, né? Foi muito marcante umas imagens que eu vi de animais circulando em locais urbanos, de locais de rios como Veneza, voltando a ficar mais claros e com peixes novamente, coisa que não tinha antes, e que agora, sem essa circulação de pessoas do jeito que era, você teve uma melhoria dessas condições. Então, assim, a ideia aqui é trazer esses dois conceitos, né? Não é minha intenção esgotar, até porque é muita coisa para falar. Então, a minha ideia hoje foi trazer um pouquinho dessas duas questões, né? Da globalização e do meio ambiente, que são associados, para pensar um pouco como é que a gente pode, a partir dessa questão da pandemia,
pensar globalização, pensar meio ambiente e fazer mais associações além do que as que eu falei, né, que foram bem curtinhas, mas a ideia é que a partir daí possa pesquisar mais e pensar mais e trabalhar mais essa questão. Então, por hoje é isso. Um abraço. Espero que vocês fiquem todos bem.